sobre isso, a gente conversa agora com o Renan Fará. Ele que é advogado criminalista, fala com a gente também sobre novidades, né, atualizações na legislação para combater esse tipo de crime. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E vocês? Tudo bem, doutor. Bom, a gente trouxe aí o relato, então, da nossa reportagem desse caso registrado em Americana, no caso, ofensas aí, crimes de ódio, a gente pode dizer injúria também, né, doutor? Ofendendo aí a questão de cotas, né, nas universidades, chamando os alunos de cotistas como uma forma de ofensa. Agora a gente tem a identificação já desses alunos. Que tipo de crime que isso configura exatamente, doutor, o que pode acontecer, né, com esses jovens aí identificados nesse vídeo? Olha, pela minha interpretação, cabe aqui enquadrar o artigo 20 da Lei de Racismo, da Lei 7.716, que foi alterada pela Lei Nova de 2023, a Lei 14.532, que colocou ali praticar, induzir, incitar à discriminação ou preconceito, em razão de raça, cor, etnia, religião, origem. Aí você pode até perguntar, mas não foi raça, etnia, origem. Quando a gente pensa em cota, o requisito para cota é justamente a questão racial. Então, vai sim esbarrar. Além disso, o próprio artigo 20C da Lei de Racismo, também alterado pela Lei Nova, ele vai dizer que o juiz, na hora de interpretar o que é racismo, o que é discriminação, é qualquer ato que vai ter como uma atitude um tratamento desigual, ou seja, para o grupo minoritário e que cause nele vergonha, humilhação, constrangimento, medo e exposição indevida. E aí, assim, o raciocínio é tudo aquilo que se falar no oposto não ofenderia, ou seja, ninguém seria ofendido se gritasse ô rico. Então, você entende que isso, chamando de o pobre, né, o cotista, dando essa ênfase, vai acabar enquadrando nessa lei. E a pena não vai ser baixa, infelizmente, porque eu digo infelizmente porque eu nunca sou pró ninguém ser punido, sou advogado. Mas a gente enxerga aqui uma questão de que vai ter aumentos de pena, porque o próprio artigo 20 já tem uma pena rigorosa, que é de 2 a 5 anos, hoje sendo racismo, né, esse tipo de atitude, de ação, é imprescritível e também inafiançável, mas a gente pensando no artigo 20A, ele vai dizer que tem um aumento de 1/3 a pena se o intuito daquele que ofende é descontração, diversão ou recreação. É justamente o que aconteceu. Então vai ser uma pena bem alta, bem rigorosa, e esses alunos aqui vão se arrepender das entonações dos hinos cantados e tudo mais, apesar de que a gente sabe de quão comum isso é em jogos jurídicos, em jogos universitários, né? Talvez agora sirva de exemplo para ir começar a mudar esse panorama. Exato, né, doutor? É que nem sempre, né, isso é flagrado, filmado, divulgado, como aconteceu nesse caso em que a gente tem os vídeos, né, desses alunos. E também no vídeo aparecem ali alguns alunos fazendo o sinal, o gesto de dinheiro ali com as mãos, como uma forma também de ofender aí, né, esses alunos, chamar os alunos de pobres, cotistas, enfim, é o que foi dito aí por eles também. Esse gestual também, esse comportamento registrado em vídeo pode também acarretar em algo ou só o que foi dito de fato? Como é que funciona essa questão, doutor? Principalmente quando a gente pensa em injúria, não se trata somente de verbal, né? Pode ser por Sim. gestos, gesticulação de qualquer tipo, ela vai servir para tipificar. Nesse caso aqui do artigo 20 da Lei de Racismo, também, de uma forma ou de outra, não diz no texto legal que tem que ser verbal, diz somente que tem que ser induzir, incitar. E a gente estuda muito isso na criminologia, na matéria de labeling approach, ou se não, juventude delinquente. É aquela pessoa que sozinho ele é do bem, mas quando ele se junta com os amiguinhos, ele fica do mal. É muito comum isso em casos de torcida organizada. E nesse caso, não deixa de ser uma torcida organizada de times, né? Eu participei muito de jogos jurídicos. Na minha época na faculdade, de 10 que eu tive a oportunidade, eu fui em 7, inclusive contra a PUC São Paulo, contra o Mackenzie. Então, aliás, Mackenzie. Pensei no Mackenzie porque a gente tem uma origem histórica de, se a gente for pensar na rua Maria Antônia, onde a gente teve em 1968 conflitos entre a USP, filosofia, e o Mackenzie. Né? O Mackenzie defendendo a ditadura, o comando caça-comunistas, e a USP defendendo ali o fim da ditadura. Então isso é histórico, isso sempre existiu, mas agora a gente tem uma legislação mais rigorosa que tem aí capacidade de punir e prevenir algo mais desastroso, como foi no caso lá em 1968, a morte do José Carlos Guimarães, de 20 anos de idade, da USP.
Doutor, nessa época, até como o senhor citou, né, tinha que de fato ali acontecer uma agressão ou mesmo um crime, né, para que essas pessoas fossem penalizadas. Agora, o ato aí, né, de injúria, de racismo também é penalizado. A gente teve, inclusive, uma atualização mais recente aí na lei que equipara a injúria racial ao racismo. Queria que o senhor explicasse qual que é a diferença e o que que muda também com essa atualização da lei. Além da penalização ser maior, o que vai mudar dele enquadrando. Antes ele estava só lá no Código Penal e era uma injúria que tinha uma pena um pouquinho maior. Agora não. Agora, tendo essa roupagem de ser um crime de racismo, ele vai ter aí essa questão da imprescritibilidade, ou seja, sempre vai poder ser processado por esse crime. A questão é que eu entendo que não foi bem injúria. Pode até ser, e injúria inclusive qualificada, porque foi cometida com um concurso de pessoas, ou seja, várias Sim. pessoas agredindo. Acontece que a injúria normalmente é para uma pessoa. Quando é para um coletivo, vai enquadrar esse outro artigo, o artigo 20 da lei de racismo, que vai ser inclusive mais rigoroso também. Doutor, e como é que a gente fala também das denúncias, né, quando se trata de algo coletivo, como ocorreu aí nos Jogos Universitários? Porque nesse caso especificamente a gente não tem ainda, por exemplo, o registro de um boletim de ocorrência, mas a gente tem várias entidades aí se manifestando, inclusive denúncias feitas ao Ministério Público, no caso, né, uma denúncia que foi feita, inclusive, pela Letícia Lé, ela que é da bancada feminista do PSOL, da Câmara de Vereadores de São Paulo, acompanhando esse caso, já que envolve também, né, USP e PUC São Paulo. Então, nesses casos, quando se trata de algo coletivo, se uma das pessoas envolvidas ali quiser também fazer uma denúncia ali individualmente, ou registrar um boletim de ocorrência, isso também é possível? É possível que a pessoa individualmente mova uma queixa-crime, né, que seria uma ação para reparar a dignidade, o decoro, mas já provavelmente vai ficar abarcado nessa ação do Ministério Público, que já vai ter sido provocado para que mova aí de uma forma coletiva. Entendo que não haveria essa necessidade. O que eles podem fazer às vítimas, que inclusive na lei de racismo também prevê o acompanhamento deles por advogado, que defende o interesse daquela pessoa particular, ele pode depois mover, e isso é bem mais vantajoso, na minha opinião, inclusive por experiência, vejo que o juiz não gosta muito de queixa-crime quando chega na mesa dele. Ele fala, isso é uma questão de briga, é uma questão pequena, mas aqui a gente tem uma coisa maior que é o racismo. Mas o que é mais eficiente e o que o agressor sente mais é você entrar com uma ação civil. Nesse caso, uma ação civil ex delito, ou seja, se houve um crime, depois eu tenho direito a ser reparado por ele. Se eu negativo o seu nome, você já tem direito a uma indenização. Imagina se eu cometo um crime. Então, o que eu quero dizer é quem pode o mais, pode o menos. Se você sofreu crime, depois você pode entrar com uma ação de indenização. Provavelmente todos esses estudantes da USP de Direito já sabem disso. Pois é, né, doutor? Isso que é mais grave, né? A gente está falando aí de alunos que conhecem a legislação, né? Conhecem a lei, e nem precisa conhecer a lei para saber que está de fato errado, né, doutor? Mas isso também acaba sendo um agravante aí que choca nesse caso, né? E não é um caso isolado. A gente teve, por exemplo, a condenação de uma mulher que chamou os seguranças do ministro Flávio Dino de macacos, por exemplo. Aí, no caso, a gente está falando da aplicação da lei contra a injúria racial. São casos recentes que seguem acontecendo. A gente teve um aumento também desses crimes, do registro desses crimes, né? Só em 2022 foram 10 mil denúncias de crimes de injúria racial aqui no país registradas. Isso ocorre porque as pessoas estão denunciando mais esse tipo de crime ou de fato é algo que a gente tem que combater ainda muito aqui no país? Eu tenho certeza que a gente tem que combater muito. O Brasil ainda é um país muito racista, ainda tem muita segregação, e quando algumas medidas começam a ser aplicadas para diminuir, parece que tem um efeito reverso, né? Tanto que os alunos ali chamaram eles de cotista como uma forma de diminuí-los. Sim. Então, eu entendo que a informação sendo transmitida, inclusive aqui vem um elogio à imprensa, a vocês, a divulgação dos direitos das pessoas é que faz aumentar o número de denúncias. A pessoa não sabia que ela tinha direito ou não sabia quantos direitos ela tinha até que ela é informada e sempre pelo papel da imprensa. Então, eu entendo que é o conhecimento, sair da ignorância, é o conhecimento da lei e aí busca a trazer esses números para as autoridades que passam a registrar também. Doutor, hoje como é possível fazer esse tipo de denúncia? Porque a conscientização desses direitos também, para quem passa por isso, é fundamental, né? Então, para quem passa por uma situação como essa, quando é possível denunciar? É preciso ter alguma prova, algum vídeo, como a gente tem nesse caso, ou não? Qual que é a orientação que o senhor Não, daria?
Claro que um vídeo, o que eu tenho muito no escritório, e eu gosto de fazer essa frase, é você tem sua versão dos fatos, eu tenho o print da conversa no WhatsApp, né? Acontece muito de ser no meio virtual, ou por e-mail é mais raro, mas conversa, chat, né? O WhatsApp, ele acontece muito, e aí você tem a prova dessa ofensa ali. Quando você não tem essa roupagem da questão da racial, mas você foi ofendido por alguém, você pode procurar um advogado que vai mover, então, uma ação que é chamada de queixa-crime. E aí é pelo particular. Sinceramente, nem precisa do boletim de ocorrência, porque o boletim de ocorrência não deixa de ser uma declaração unilateral daquilo que houve. Né? Então, ele é um documento, mas desnecessário para uma queixa-crime. Agora, não, foi uma questão racial. Aí, aqui no nosso estado de São Paulo, você pode colocar na delegacia eletrônica, colocar boletim de ocorrência online no Google, você vai chegar no site correto. E ali você pode fazer até de forma virtual, de forma eletrônica, o relato e as autoridades vão então tomar providências. Então, hoje é muito fácil, seja pelo computador na sua casa ou até pelo celular, você consegue registrar esse boletim de ocorrência, essa queixa, aliás, essa ocorrência, né? Queixa não, e aí vai conseguir tomar as devidas seguranças que a justiça proporciona. Agora, doutor, quando de fato é possível denunciar, né? A gente não vai repetir aqui ofensas como as que a gente viu aí nos jogos universitários, mas o que de fato a gente pode classificar aí como um crime de injúria racial, crime de ódio, crime de racismo, para que essa denúncia seja feita? Então, eu entendo que o artigo 20C, ele vai ser muito didático, inclusive abrangente, né? Então, você tem que pensar que o ofendido tem que ser um grupo minoritário. Então, não existe aquela figura do racismo reverso. Não dá para você falar, eu estou me sentindo ofendido como macho branco alfa, né? Tem aquelas expressões. Isso não existe, porque você é maioria. Sim. Então, necessariamente tem que ser um grupo minoritário. E o artigo 20C, ele vai dizer que o juiz tem que considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado a uma pessoa de grupo minoritário, ou seja, entenda, né, o que seria aquele que não é maioria, e que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo e exposição indevida. Mas depois o próprio artigo vai dizer que é aquilo que que se fosse usualmente tratado com outro grupo, né, com o grupo majoritário, não causaria nenhum tipo de problema. Muito bem, eu agradeço aqui ao doutor Renan Fará, ele que é advogado criminalista, falando com a gente sobre esse caso recente aí, então, nos Jogos Universitários aqui em Americana e sobre as mudanças também na lei quando a gente fala aí dos crimes de ódio e crimes de racismo. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas explicações aqui pra gente. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, a gente aqui às vésperas do feriado da Consciência Negra, Sim, passando por um momento tortuoso como esse, né? Infelizmente, uma triste infelizmente. coincidência. Fico à disposição de vocês, um grande prazer participar do feriado da Consciência Negra, Sim, passando por um momento tortuoso como esse, né? Infelizmente, uma triste infelizmente. coincidência. Fico à disposição de vocês, um grande prazer participar, um forte abraço. Um abraço, muito obrigada, doutor Renan Fará, então, advogado criminalista aqui com a gente.